ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo! Ei, chegando aqui mais uma manhã para falar com vocês, meus amigos, em Cristo Jesus. Foi ontem à noite, nós estivemos aqui, falando um pouco sobre a quem nós temos dado ouvido, nessa sequência aqui de lives, falando um pouco com vocês, aquilo que o Senhor tem nos inspirado, a estar compartilhando nesses dias, para que você afie, o seu ouvido, para que você tenha aí uma conexão direta com o seu Criador, porque foi exatamente por conta disso que aconteceu lá no Éden. Adão perdeu esse contato com o Criador, e por conta desse contato com o Criador sendo perdido, veio um ser de fora lá, começou a dar pitaco na vida lá do casal Adão e Eva, e de repente Adão caiu da graça do Senhor. Adão caiu da presença do Senhor, naquilo que o Senhor tinha orientado a ele para que ele não fizesse, que fosse comer do fruto. E hoje estamos aqui, nessa vida que cada dia que passa fica mais difícil por conta das consequências do pecado, o efeito colateral do pecado, e nós estamos aqui para abrir esse emaranhado de lives, para falar com você, para a gente refletir, para a gente conversar, para a gente bater esse papo aqui nessas lives e começar a refletir nesses últimos dias, porque vai chegar um dado momento que o Senhor vai estar em contato com aqueles que têm uma vida de relacionamento com Ele, uma vida de oração, uma vida de busca, de leitura da palavra, e é exatamente da palavra de Deus que nós vamos conversar aqui. Mas antes de tudo, eu queria falar aqui mais um pouco do nosso amigo, nosso colaborador, o Marcelo, da DHR. A DHR, ela é gestão integrada, é uma empresa de consultoria, auditoria e treinamento. A DHR dá suporte na implementação de sistemas de gestão baseados nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. E a DHR é especializada em treinamento para a área de qualidade, segurança do trabalho, meio ambiente, saúde ocupacional e nas normas regulamentadoras NR01 a NR37. Você deseja ingressar no mercado de óleo e gás? Procure a DHR e capacite-se. A DHR é uma empresa aí que tem nos dado o nosso amigo Marcelo, que veio aí através do nosso outro amigo Dudu, está aí nos apoiando nesses projetos missionários, e tem nos ajudado bastante aí com a sua colaboração, E você que precisa aí de alguma coisa nessa área de óleo e gás, procure a DHR. Nós já estamos propondo aqui para o nosso amigo de um dia a gente fazer uma live para ele explicar um pouco melhor, sobre como que funciona, todo esse processo de especialização que ele proporciona aqui, E um dia nós vamos estar esclarecendo mais sobre o projeto do nosso amigo Marcelo, Estaremos colocando aqui na descrição tudo sobre a DHR, e procure saber um pouco mais, que vai te ajudar também, sem dúvida, em nome de Jesus, E voltando aqui ao assunto, a quem nós temos dado ouvido ontem, nós falamos sobre o Moisés chegando ali, diante de Deus, por conta de uma forma que o Senhor se apresentou para ele, os estudiosos chamam de teofania, através daquela sarça que não parava de queimar, como diz lá na música da Gabriela Rocha, que o fogo não é? Como é que é a música mesmo dele? A música da Gabriela, eu poderia estar em qualquer outro lugar. O coro dela como é? Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela de me atrair.
E meu coração veio até que descobriu que o dia dessa glória é aquela sarça que não se consumia, chamou a atenção do Moisés, e a partir daquele momento ali ele passa a ter um contato diretão com o Criador, né? E por conta desse contato, né, que foi restabelecido ali, né, através do Moisés, Deus começa a fazer algumas propostas para ele, né? E essas propostas, elas estavam diretamente vinculadas à libertação de um povo, de uma nação inteira, né? Então, assim, quem tem dado ouvidos, né, ao nosso Criador, é o paralelo que eu quero fazer nesse momento com você, tem entrado em propósitos de libertação, não só da sua família, não só dos seus, né, dos seus amigos, né, mas do seu bairro, né, tem entrado em propósito de libertação do seu estado, da sua nação, né? Então, assim, você pode perceber que toda vez que o Senhor ele entra em contato com algum herói da fé, né, hoje a gente vai estar falando aqui de Moisés, mas já falamos também, né, de Noé, falamos de José, anteriormente falamos de José, né, que o povo de Israel foi parar no Egito, né, mas foi porque José foi levantado pelo Senhor, né, para administrar o Egito a ponto do Egito se tornar uma grande potência, né, mas só que o povo de Israel ficou ali como escravo, né. E em outras lives falamos de Noé, falamos também, né, de Caim e Abel, falamos de Adão, né, e prosseguimos, estamos hoje aqui em Moisés, né, e você vai vendo aí esses paralelos que eu tenho trazido, né, daqueles que dão ouvidos a Deus e aqueles que não dão ouvido a Deus, né. No caso de hoje nós estamos falando de Moisés, né, e Moisés ele deu ouvidos ao Senhor, e o Senhor ele traz Moisés para um propósito de libertação de uma nação, né, da escravidão do Egito. E é muito importante, né, que uma característica que eu quero destacar aqui nessa live é essa, que quando o Senhor nos levanta, Ele nos levanta para não só agirmos em causa própria, né? O Senhor não levantou Moisés para ele se tornar o rei do Egito e ficar lá governando plenamente e recebendo os proventos daquilo ali e se tornando mais um, né, assolador de uma nação, né? Pelo contrário, Deus ele a partir daquele momento ali que ele fala para Moisés que estava pisando em terra santa, tirar o calçado do pé, ele começa a falar com Moisés que existia um propósito naquela conversa ali, e aquela conversa ali faria com que uma nação inteira saísse do seu cativeiro, né? E Jesus Cristo também, quando ele nos convoca, né, para fazer parte do rebanho dele, ele nos convoca também para sermos esses libertadores, né? Você vai ver que assim como o Senhor separa Moisés ali naquela situação, naquela questão da sarça ali, Jesus separa Pedro e fala assim, olha, Pedro, você me ama? Eu creio que Jesus, quando ele está falando para Pedro, ele está falando para toda a sua igreja, né? Todos aqueles que se consideram igreja de Cristo, templo do Espírito Santo, né? E todos aqueles que se colocam no caminho de Jesus, se colocam, né, nessa vida com essa mentalidade de Cristo, né? Todos esses são pessoas que estão se dispondo a fazer o que Moisés fez, né? Libertar cativos, libertar oprimidos, libertar pessoas da sua escravidão, né? Eu quero trazer esse exemplo aqui. A partir do momento que você é chamado, é convocado pelo Senhor, Ele não está te convocando para receber as bênçãos dele somente. Receber bênçãos do Senhor, né, é parte do pacote, mas só que não é a primeira dela, né? Você vai ver que Jesus vai falar, buscai primeiro o reino, a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então é terceiro plano. Infelizmente nos nossos dias, né, as pessoas estão indo para Jesus
estão indo para o Senhor, estão se chegando ao nosso Criador pelo motivo errado, né? Invertendo os papéis, invertendo as coisas, né? E o Senhor, ele nos convoca, ele nos tira, né, de uma situação ali onde nós estávamos vivendo para sobreviver, né, nessa vida, né? Afinal de contas, Moisés, ele estava lá já com a vida estabelecida, com a sua esposa, seus filhos, né? Trabalhando com seu sogro, Jetro, e de repente o Senhor se apresenta a Moisés, né? Olá, irmã Dilma, seja bem-vinda, o Senhor te abençoe, né? Bem-vindas à nossa live aqui. Essa live ela tem o motivo de trazer para vocês a conscientização, né, de a quem nós temos dado ouvidos. Nós temos dado ouvido às nossas próprias ambições, nós temos dado ouvido às nossas vontades, nossos anseios. A quem nós temos dado ouvido, né? Temos dado ouvido a Satanás muitas das vezes, porque em alguns momentos da nossa vida, Satanás sopra algumas coisas no nosso ouvido que geralmente está ligada a empurrar a pessoa o próximo para dentro de uma lama. As pessoas, elas não se dão conta, mas Satanás, ele também fica ao nosso derredor buscando a quem ele possa tragar, né? Então, assim, eu quero trazer para você, por exemplo, na situação de Moisés, ele está ali com o Jetro, né, como nós falamos ontem, porque ele fugiu de uma situação onde ele foi tentar fazer algo com suas próprias forças, sem a orientação do Senhor, e gerou morte, entende? Isso aqui é para nós refletirmos. Moisés, ele fugiu do Egito porque ele foi tentar ajudar alguém com a sua própria força, pela força do seu braço, e a força do seu braço gerou a morte de um egípcio, né? Será que essa questão que aconteceu com Moisés, o líder de Israel, que libertou os povos, o povo dos hebreus ali da escravidão do Egito? Olha a Luana aí, ó. Seja bem-vinda, Luana, Deus te abençoe. Será que quando nós entramos nessa ideia de que eu vou fazer, por mais que seja uma coisa muito boa, eu vou fazer aqui pela força da minha boa vontade, será que isso em algum momento não pode dar algum problema? Aí você tem aí Moisés saindo do Egito porque ele vai fazer algo bom pelo seu povo, mas na força do seu próprio braço, né? E Moisés sai dali, vai trabalhar como Jetro, tem seus filhos, né? Sua esposa ali, a Zípora, né? E naquela rotina de trabalho ali, de repente ele se depara com uma sarça. Paz, Luana, Deus te abençoe, bom dia, Jesus te abençoe. E aí, quando ele se depara com a sarça pegando fogo e não se consumindo, ele começa ali uma conversa que agora a partir daquele momento ali, mas não era mais na sua força, tanto que ele se torna muito reticente, né? Ali quando o Senhor convoca, fala: Moisés, eu preciso de você, eu preciso que você vá ao Egito, afinal de contas você, né, veio de lá, conhece bem a cultura, sabe como falar e coisa e tal, como faraó, quando você veio de lá, você foi criado ali, né? Com certeza o Senhor separou ele para aquele momento, mas ele fala: não, Senhor, peraí, minha fala é pesada, eu não consigo me expressar, né? Pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, eu não consigo falar. Algumas pessoas dizem que Moisés era gago, né? Mas assim como Moisés, eu acredito também que vocês percebem que eu tenho uma certa dificuldade com fala e não necessariamente eu sou gago, né? De vez em quando dá peraí, dá aquela parada para pensar e se torna às vezes cacofônico, né? E as pessoas às vezes ficam meio impacientes, não querem te ouvir, mas se você é capacitado pelo Espírito de Deus, o próprio Deus, ele chega um momento ali e começa a insistir com Moisés e começa a se irar. Deus falando com Moisés: olha, quem criou a boca?
Se você acredita que você tem problema na fala, vai que eu te capacito, vai lá. Não, Senhor, não dá. Aí Deus já, tá bom, vou mandar seu irmão contigo, seu irmão fala com você então. Vou selecionar aqui. Eu falo com você, você fala com seu irmão fala com o faraó, mas faz o negócio acontecer, né? Mesmo reticente, Moisés ele aceita a proposta do Senhor, vai com Arão, né? E começa ali um diálogo para a libertação do seu povo, né? Que eu quero trazer hoje para vocês, né, nessa situação de Moisés, né, mesmo sendo reticente, mesmo trazendo alguns percalços ali da sua fala, mesmo mostrando que tinha algum problema para comunicar, né, ele faz. Né? Hoje nós temos aí muitas pessoas que deixam de pregar o evangelho porque apresenta algum problema físico, ou algum problema na fala, ou algum problema de comunicação, mas vocês já pararam para pensar que Jesus, quando fala ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações, ele não está falando para um número específico de pessoas, ele está falando para todo aquele que se achega, né? Todo aquele que se considera sua ovelha, todo aquele que se considera parte do rebanho de Cristo, todo aquele que se considera parte do corpo de Cristo. A partir do momento que ele entra no corpo de Cristo, ele recebe uma missão, assim como Moisés. Recebeu a missão de libertar os cativos, libertar os oprimidos, tirar o povo da escravidão para sair dali, ter uma comunhão com o seu Deus no deserto, e a partir desse deserto, dessa comunhão, dessa limpeza, dessa mentalidade de escravo, que é o que você vai ver na história. Você pode abrir aí no livro de Gênesis, Êxodo e vai embora, o Pentateuco praticamente tudo, orienta você, né, a observar e se achegar à ideia do que o Senhor fez, né, de Abraão até Moisés. E ali você vai ver toda uma regra, toda uma situação onde o Senhor mostra para um povo que existia uma forma de ser bem-aventurado, né? Mas antes disso tudo acontecer, o Senhor orienta Moisés. O Senhor traz Moisés para uma intimidade com ele, né? E nesse movimento de intimidade você vai perceber que não existe muito protocolo também, né? Deus fala assim, Moisés, vai lá e fala com o faraó. Não, Senhor, que é isso? Eu não consigo falar, eu sou gago, sei lá, sou pesado de língua, como é escrito lá, né? Alguns dizem que ele era gago, né? E tem ali um diálogo. Deus fala, ele ouve. Deus fala, ele ouve, ele retruca. Deus traz a solução, ele fala, mas não é bem assim. Eu não consigo. Então tá, vou te trazer uma solução. Tá aqui seu irmão. Mas Senhor, o que eu vou fazer agora? Depois que você vai me dar meu irmão, vou fazer o quê? Joga seu cajado no chão. Joga essa vara no chão. Aí virou cobra. Beleza, agora pega ela. Pronto, virou cajado de novo. Agora você coloca a mão no seu peito. Tira a mão do peito. Ih, tá leprosa. Bota a mão no peito de novo. Ih, caramba, tá legal, tá bonitinho. Tô com pele igual de neném. Que maravilha. E ali nessa experiência o Senhor começa a revelar o seu poder para Moisés. E começa a mostrar para ele, meu irmãozinho, meu amiguinho, meu filhinho. Moisés, não é com o seu poder que você vai entrar diante de Faraó. Você não vai chegar lá com os dois pés no peito do Faraó e vai bater nele e vai dizer que agora quem manda sou eu. Não. Você vai chegar lá diante de Faraó pela força do meu poder. E ele vai questionar, ele vai dizer que não, e eu vou castigar esse povo para eles aprenderem de fato quem é o Deus de fato, né? E se eles não quiserem aprender, vão ser consumidos, né? E a gente já conhece a história, sabe que Faraó, né, se endureceu na questão de querer se colocar no lugar de Deus. Então é só mais uma vez a Bíblia mostrando para a gente que quando as pessoas se colocam no lugar de Deus, né,
para quem não conhece a história egípcia, o faraó ele se autodenominava, né, o próprio deus Horus, vivo. Né? Ele se denominava um deus. Ele se dizia que era o Deus vivo na terra. É como se nós cristãos que acreditamos que Jesus foi enviado por Deus, né, como filho de Deus aqui na terra, ele vinha e fazia exatamente o contrário do que Jesus fazia. Né? Os faraós eles vinham em sequência ali, né, trazendo uma noção para os povos egípcios que eles eram uma classe, né? A gente vai ver semelhança nisso aí na história, né? Que eles são uma classe privilegiada, que eles têm um sangue diferenciado e que o povo, se não obedecesse a eles, eles iam ser consumidos pela força do seu poder, né? Vocês vão ver, né, ali depois que Moisés ele começar o diálogo com o faraó, vocês vão ver que ali o faraó ele tem sim algumas ações espirituais ali que fazem com que haja uma disputa entre forças, né, opostas, né, do mal e a de Deus, do bem. Né? Você vai perceber isso ali nesse diálogo entre Moisés e Faraó. Né? Mas só que Faraó não dá ouvidos a Moisés, que falava através do Criador, e endurecia aquele pedido de Moisés em libertar o povo para sair dali e adorar o Deus verdadeiro. Né? Então, a partir do momento que ele começa a querer demonstrar esse poder, né, pseudo-divino que ele tinha, o Senhor vem com alguma coisa que é muito maior e muito mais forte e incontrolável. Né? Há estudos que relatam que cada praga que o Senhor envia para o Egito, para que Faraó perceba a força do seu poder, de quem realmente é o Criador na situação ali, era uma afronta direta a cada pseudo-deus, né, egípcio, que representava cada uma daquelas pragas que foi enviada ali. Né? Foram 10 pragas confrontando 10 deuses egípcios principais, né? 10 entidades. Então, Deus venceu de 10-0. Olha só que loucura. Né? E porque Moisés, nessa situação, teria motivos para conversar, para dialogar, para influenciar uma nação, né, para outro Deus. Deus dá de 10-0 em qualquer entidade que... Poxa, você tem que entender que o Egito, naquela situação ali, era uma potência. Né? Hoje nós temos uma potência que é os Estados Unidos. Né? Vamos considerar que o Egito, naquela época ali, era os Estados Unidos da época. O Egito era a força bélica mais atuante, mais respeitada de toda a Mesopotâmia. Entende? Você tem o Egito, a força maior da terra, atuando com forças, né, espirituais da maldade, na sua plenitude, na sua força máxima, e vem o Senhor através de Moisés, que não tinha nem como se defender. Afinal de contas, você percebe que quando Moisés é chamado ali, naquela situação da sarça, ele era um pastor de ovelhas do Mediterrâneo, ali, da Mesopotâmia. Um camarada comum que cuidava de ovelhas, foi chamado para ser o libertador de uma força bélica esmagadora. Tudo isso para mostrar que a força de Deus é a real força. Né? Que o poder de Deus é o real poder. Não existe força humana, não existe poder das trevas que possam combater a força do nosso Criador. Né? E o mais interessante disso tudo é a misericórdia de Deus. Ele vai chegar ali e vai trazer Moisés, um cara simples que não representava ameaça alguma para Faraó, porque ele era um pastor de ovelhas. Né? Olha a misericórdia de Deus, até mesmo com os egípcios e com o Faraó. Olha, o negócio é o seguinte, o Senhor, o Criador, o Deus, de fato, está pedindo que esse povo hebreu específico saia daí do seu poderio, vá para o deserto, né, para o adorar.
e reconhecê-lo como um Deus de fato. Percebeu a misericórdia de Deus? Deus avisa para Faraó que ele era o Deus de fato, que ele tinha um povo separado, né? Que era um povo ali que tinha Abraão como um pai, que tinha feito essa aliança com Deus, era um povo aliançado com Deus através do pacto de Deus com Abraão, né? E que ele estava ali simplesmente, pacificamente, indo através de Moisés, um cara que não representava nenhum tipo de ameaça bélica, não tinha força nenhuma, era um pastor de ovelhas, só estava indo ali para pegar esse povo específico, não estava pedindo mais ninguém, só esse povo, né? Para sair dali daquela situação e ir para o deserto reconhecer essa aliança. Olha que interessante. Deus é muito misericordioso. E olha só, Deus deu 10 chances para Faraó libertar esse povo. E esse homem comum, igual eu e você, por querer se colocar no lugar de Deus, começou a querer medir forças com o Criador. Vocês pararam para pensar, né? já refletiram sobre isso? Deus foi lá, não foi de fato nenhum, de forma nenhuma querendo ameaçar Faraó, ele só fez um pedido para Faraó, liberta, ter um povo específico. Olha só que mentalidade do nosso Criador. Muitas pessoas às vezes atacam o nosso Criador, né? Em relação mas Deus destruiu, Deus fez, olha só que macabro, Deus destruiu um povo inteiro. Eu vou mostrar para vocês que toda vez que o Senhor falou com alguém, o libertador desse povo, todos os libertadores que o Senhor ele levanta, quando não era um grande general, era um profeta, ele ia diante daquele povo, avisava, olha só, se arrepende disso aí, porque quem vai entrar sou eu. Você tem certeza que você vai bater de frente comigo? Deus avisava antes. Olha que misericórdia. E eu estou falando de Velho Testamento. Muita gente fala, nossa, mas o Deus do Velho Testamento... Mano, o Deus do Velho Testamento era rico em misericórdia. Riquíssimo em misericórdia. Porque a partir do momento que eu dou uma demonstração de que eu estou ali de forma pacífica, né? Pedindo. Deus ele não fez uma intimação, ele pediu a autoridade da época, que era Faraó, né? Afinal de contas era o governante ali, o povo estava ali debaixo dessa governança, porque assim era o que acontecia ali naquela situação. Afinal de contas o povo desceu da sua terra, foi para o Egito, Deus levantou José, como nós falamos nas lives passadas. José, inspirado por Deus, fez com que todas as nações circunvizinhas fossem alimentadas pelos grãos que ele colheu ali antes da grande fome, né, de 7 anos. E por conta dessa grande fome que aconteceu de 7 anos, o Egito ele enriqueceu gigantemente, se tornou a maior nação de todas. Eles se enriqueceram, se tornaram uma potência bélica, se tornaram uma potência econômica, né? Mas eles não reconheceram que só era uma potência econômica porque o Deus de Israel inspirou José a se tornar um grande administrador, né? Assim como esse mesmo Deus levanta ali Moisés e fala, olha só, você me dá o meu povo aqui, afinal de contas esse povo estava clamando a Deus por conta das inconsistências, né, do faraó. Afinal de contas eles estavam ali sendo dizimados, né? Antes de Moisés ser levantado, ele quase foi morto. Como eu falei ontem, Moisés ele quase foi morto pelo faraó naquela situação ali, né? E o povo foi massacrado, o povo era dizimado dia após dia, porque eles tinham medo do povo se multiplicar,
né? E essa multiplicação fazer com que o povo ele não se tornasse numeroso e forte a ponto de tomar o governo do faraó. Olha só, lembra que eu falei sobre isso nas 2 lives atrás? Se você quiser lá conferir, é interessante. Até porque eu falei das semelhanças com os dias atuais, com os faraós modernos, né? Então, assim, Faraó, ele acreditava de fato que ele era Deus na terra, que ele era o Horus vivo. E Deus, para mostrar para ele que ele estava se equivocando, que ele estava dando ouvidos ao mesmo Satanás que falou a mesma coisa que falou para ele, falou para Adão lá no Éden. Né? Ele acreditava na mesma mentira de Satanás que Adão acreditava no Éden, que a Eva acreditou no Éden. Entende? O que Satanás falou? Ó, que a partir do momento que você for mal, a partir do momento que mal e bem agirem, né? Na mesma sincronia, você comendo o fruto do bem e do mal, você vai se tornar igual a Deus. Então a grande prova de que Faraó atuava pelo poder de Satanás é que ele fazia exatamente o que Satanás falou para Adão. Olha só que interessante. Olha que conexão interessante para a gente começar a pensar. Faraó do Egito, ele agia pelo poder de Satanás porque ele fazia exatamente o que Satanás falou com Eva. Olha só. A partir do momento que você atuar pelas forças do mal, né, você vai ser como Deus. Olha só. Olha como que Faraó atua pelas forças do mal. Ele viu o povo de Israel crescer, ou o povo de Israel, o povo hebreu crescer. A partir do momento que esse povo, né, filho de Israel, não é, que o antigo Jacó, começa a crescer ali naquela terra, ele começa a se preocupar, ele começa a ter o quê? Maldade. A maldade cresce dentro do coração dele, a ponto dele falar assim, ó, temos que exterminar esse povo, temos que diminuir, fazer aqui um censo, né? Naquela época não existia aborto, né? Vamos matar os meninos aqui de tal idade, entende? Vamos ferir esses garotos aqui, não vamos deixar eles crescer em número não, porque senão a gente vai perder o poder. Olha que macabro, né? E tem alguma semelhança com os dias atuais? Mas só que o Senhor, o mesmo Senhor, nosso Deus, que um dia levantou Moisés, está levantando uma nação, levantando um povo, levantando homens e mulheres de Deus. Só que hoje não é um só, é uma igreja. É eu e você. Porque Jesus, a partir do momento que ele ressuscita, ele fala, eu vou para o meu Pai, mas o meu espírito vai ficar aqui. Então ele levanta eu, você e todos aqueles que atuam a partir desse espírito que o Senhor Jesus deixou, né? E nós podemos ter essa comunhão que Moisés teve. Olha que legal, olha que interessante. Por esses dias nós estávamos ouvindo, né, uma live de senhoras, né, irmãs simples, assim como Moisés era, né, do joelho, do coque, aquelas cheias, né, do reteté, em oração. Olha que maravilha, e Deus abençoa e Deus traz vitória. E é esse o convite que eu quero fazer para vocês hoje, né? Vamos encerrar essa live aqui, mas eu quero dizer para você, meu irmão, a partir do momento que você tiver um contato com o Senhor, um contato com o nosso Criador, um contato com o Espírito Santo que Jesus nos deixou, você vai atuar com a força do Deus, não com a sua própria força. E quando você atuar pelo poder de Deus, não tem faraó que resista. Né? Nós vamos falar um pouco mais na próxima live sobre Faraó e Moisés, esse embate. Né? Terminando esse embate aqui, você vai perceber que Deus ele vai não só trazer todas essas pragas, mas também vai destruir, né, toda a ação do inimigo. Né? E depois da próxima live, na live de amanhã, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre sair dali pela orientação de Deus do Egito e ir para o deserto.
Deserto com Deus. O que significa um deserto com Deus? Para que Deus tira você de algumas situações e às vezes parece até confortável, te leva para um lugar não tão confortável assim, mas ele te leva ali. Por que Deus me leva para uma situação de deserto? É disso que a gente vai conversar amanhã, né? Por que Deus ele nos livra de opressores? Por que o Senhor ele nos livra, né, de uma situação de escravidão mental e nos leva para o deserto antes de nos levar para a terra prometida? E é muito interessante nós ouvirmos isso, porque é nesse momento ali de deserto que você vai começar a perceber as semelhanças do que ele fez com o povo, né? Nós vamos fazer um paralelo na próxima live de o povo que saiu do Egito escravo, foi para esse deserto para ter um contato maior com Deus, e eles não saem desse deserto, né? Mas você vai ver a contraponto desse povo, o Filho de Deus que foi enviado aqui, né? E esse Filho de Deus ele é enviado aqui e consegue sair de um deserto em 40 dias. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Quero que você nos acompanhe muito para a gente conversar, para a gente refletir, para a gente entender a voz do nosso Criador, o modus operandi de como nosso Deus age, para que nós não nos frustremos, né? Os dias são maus, né? Nossos dias, esses últimos dias, são dias tenebrosos, cabulosos, são como nos dias de Noé, onde as pessoas veem grandes coisas atuando, né? Você vê lá na época de Noé, né? Deus ele fez com que Noé construísse algo maravilhoso, estupendo, gigantesco, que era uma arca que com certeza devia ser ver de quilômetros. Mas mesmo vendo aquilo ali, aquela preparação gigantesca de Noé, o povo não se arrependeu. E foi exatamente assim que Jesus falou: olha, será como nos dias de Noé? Estamos nesses dias onde o Senhor está fazendo coisas gigantescas, sinais destruidores, e o povo não acorda, o povo não se percebe, o povo não volta para Deus, não vê, não olha a Bíblia, não entra no quarto, não fecham sua porta, não tentam ouvir o Senhor nem falar com Ele, né? E é disso que a gente está tentando alertar aqui nossos irmãos na fé que nos acompanham, porque esses dias, os últimos dias, é crucial, né? É vital a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos. Valeu, galera. Ó, Deus abençoe a todos e até a próxima. Deus te abençoe.